Você sabia, né, que a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte, que a lei, ela é santa, ela é justa e ela é boa. Ok? Eu quero que todos vocês que seguem aqui as nossas lives e que seguem anotando e fazendo a sua apostila das nossas lives, eu quero que você guarde isso. Romanos 7, 12. A lei, ela é santa, a lei é justa, a lei é boa. E em outro momento o apóstolo Paulo fala que a lei também, além dela ser santa, dela ser justa e dela ser boa, a lei também ela funciona como um aio. Aí muita gente não sabe o que significa essa palavra aio. Aio significa ela funciona como uma cerca de proteção. Gente, a lei, a finalidade da lei, ela é proteção. E você vai entender no final dessa live o que eu estou querendo dizer em relação ao libertos da aflição. Veja bem, vamos ver uma coisa aqui com a gente. Deus, quando coloca Adão lá no jardim junto com a Eva, ele cria tantas coisas maravilhosas. Ele cria tanta coisa assim extraordinária que nós não temos a menor ideia de tudo que foi feito, de tudo que Adão e Eva vivenciaram nesse planeta chamado Terra, nesse local chamado Jardim do Éden e mais ainda, com o seu relacionamento direto com o próprio Deus. Nós não sabemos, a nossa mente não consegue imaginar tamanha riqueza, tamanha perfeição, tamanha plenitude, não é? E quem pensa que o céu, né, ou a transformação da terra, quando Jesus voltar, vai ser uma coisa mais ou menos, não vai ser não. Tipo assim, tem gente que pensa que vai ser monótono, que vai ser chato e tal. Imagina, de jeito nenhum. Porque quando Deus coloca Adão e Eva ali na terra, era para ter trabalho, era para eles cuidarem do jardim, era para eles darem nome às coisas, era para eles governarem todas as coisas. Então se engana quem pensa, né, que quando o Senhor restaurar todas as coisas, a vida vai ser monótona. Tem gente que pensa assim. Acredita no que eu estou te dizendo. Tem gente, não é pouca, que pensa assim que a vida seria monótona, mas não. A vida de Adão e Eva, até mesmo nos próprios filmes, às vezes, a gente vê os dois lá, né, sem nada para fazer, aquela coisa toda, parecendo aquela monotonia total. De jeito nenhum. Deus colocou Adão para governar. Então, pensa na autoridade que esse homem tinha e no poder que ele tinha que exercer sobre essa terra. Era muito grande. Contudo, Deus coloca essas árvores ali no jardim e ele dá uma única palavra de obediência para Adão e Eva. Ele fala, olha Adão, olha Eva, vocês podem comer de todas as árvores que eu fiz para vocês. Vocês podem comer de tudo, o que o teu olho vê, o que o teu olho olhar, né? A fruta que você desejar, o alimento que você desejar, você pode comer. Mas, olha, veja bem, o que ele fala, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma única coisa, uma única lei foi que Deus colocou para Adão e Eva ali no jardim. Você já pensou nisso? Uma única lei, uma única. Você pode fazer tudo, você pode pintar e bordar, né? Entre aspas. Você pode governar, você pode decidir se você vai deixar essa montanha aqui, se você vai jogar essa montanha para lá, o que você vai fazer, você pode decidir. Mas a única coisa, Adão, não come dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer, você vai morrer. E aí, gente, olha o que acontece, uma coisa muito sagaz, muito sagaz. Vem a serpente e chega para Eva e ela fala, olha Eva, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 1, olha Eva, Deus só falou para você o seguinte, que você pode comer, que dessa árvore você não pode comer, porque no dia que você comer você vai morrer. A Eva, isso mesmo, olha lá no versículo, né? Vamos lá? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que Deus tinha feito, disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Então, a serpente, ela chega para Eva com uma verdade. Preste bastante atenção nessa história. A serpente chega para Eva afirmando uma verdade. Não disse Deus para você, olha lá, não disse Deus para você não comer de toda a árvore do jardim. A serpente nesse momento falou uma verdade, é verdade. Deus disse que ela podia comer toda a árvore do jardim, menos uma. Não comer toda a árvore do jardim, não comereis de toda a árvore do jardim. E a Eva fala, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, porque no dia que comer a gente vai morrer. A serpente chega para Eva com uma verdade. Era verdade. Deus falou para ela, olha, você vai comer de todas, menos de uma. Não disse Deus para você não comer de toda a árvore, né? Ou seja, você pode comer de toda a árvore, mas Deus não disse que não seria bem de todas as árvores. Ele chega para Eva com uma verdade. Contudo, logo depois que ela fala para Eva, que ela afirma para Eva essa verdade, ela fala o seguinte, olha, porque Deus, então a serpente diz para a mulher, mas é certo que não morrerás. E aí, depois que ela jogou uma verdade para cima de Eva e conquistou o coração de Eva com aquela verdade, ela joga por debaixo dessa verdade um engano. Um engano. Isso, gente, é chamado de sofisma. É o que a Bíblia chama de sofisma. O sofisma é quando alguém entra com um argumento maravilhoso, um raciocínio maravilhoso, baseado em uma verdade que cria a ilusão de uma verdade, mas na verdade tem a intenção de engano. A intenção de engano. Preste bastante atenção. Olha, muitas aflições das pessoas no dia de hoje, nos momentos em que nós estamos vivendo, elas estão enraizadas em situações, em argumentos, em raciocínios que até parecem verdadeiros, ou às vezes até são verdadeiros, mas por trás disso existe uma ilusão muito forte para levar a um engano. Para levar a um engano. Nesse momento de pandemia, é um grande exemplo para a gente. Esse momento que o mundo viveu uma pandemia, é um grande exemplo de sofisma. De sofisma. Vieram com uma verdade. A verdade é, existe um vírus. Era uma verdade. Existe um vírus, é real. Né? Muitas pessoas no mundo morreram por causa dele. Isso é verdade, isso é real. Mas por cima disso vem um engano. Você não pode sair de casa, você não pode trabalhar, você não pode criar, você não pode ir para a escola, você não pode isso, você não pode aquilo, e começam a te prender, a te amarrar. E quantas aflições o mundo está vivendo hoje por causa de uma verdade que foi apresentada com o intuito de trazer depois um engano. Qual é o engano? O engano que as maiores economias do mundo estão sofrendo um reverso violento. Estão sofrendo um reverso violento, muito forte mesmo. Muita gente desempregada e aquela coisa toda acontecendo por causa de uma verdade que trouxe um engano. Talvez não precisava de ter parado de trabalhar, talvez não precisava de ter parado de ir para a escola, talvez não precisasse de ter inculcado tanto medo nas pessoas, tanto medo. Talvez não precisasse, só uma reflexão para a gente aqui agora. Né? A serpente vem dizendo uma verdade, ela vem camuflada com uma verdade. Mas aí quando ela dá o bote dela é para um engano. E é esse engano que trabalha dentro da mente, dos corações e das vidas das pessoas, a aflição. Quantas pessoas aflitas foram desenvolvidas através desse período agora de pandemia? Se você vai no consultório de psiquiatria hoje, eles não têm vaga de tanta gente indo para o consultório de psiquiatria porque ficaram chocados, impactados, sem conseguir sair de casa, sem conseguir se movimentar,
por causa de medo e de engano que isso trouxe. Isso é o caso mais para frente da gente falar, mas é uma história para você entender de onde começa a raiz de uma aflição. De onde começa uma raiz de uma aflição? Ela começa muitas vezes, nem sempre, tá, gente? Nem todas as vezes, mas muitas vezes ela começa com um argumento e um raciocínio verdadeiro. Mas, na verdade, é um sofisma e leva para uma coisa muito grande.